E nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouco mais, vai ser uma conversa um pouco mais livre, mas é claro, uma conversa mais livre porque eu quero responder algumas perguntas, mas também alguns comentários. Claro, não responder comentários, mas também, digamos, falar um pouco sobre esses comentários, porque são comentários que trouxeram pautas interessantes. Eu acredito que vale muito a pena também compartilhar, dar mais visibilidade aí para o que foi mencionado em alguns comentários. Bom, mi chiamo Fernando Menegatti, sto qua il canale Lengua Mare e dite-se bem-vindo. Eu me chamo Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lengua Mare e você é bem-vindo. Eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo, se possível, e não esquece de ativar as notificações aqui no canal, ok? Ativa as notificações que você recebe todo o conteúdo que é postado, conteúdo novo que é postado aqui, porque senão você não recebe nada e aí fica sem saber sobre o que está acontecendo aqui dentro desse canal. Bom, eu também tenho a minha obrigação, digamos assim, como professor de língua vêneta, de história vêneta, de divulgar sempre o curso geral de história vêneta, curso gratuito, que a gente vai fazer agora, nesse mês, dia 15, às 15 horas da tarde, é um sábado, então aproveita, a maior parte das pessoas conseguem fazer no sábado. Tem um grupo, o grupo da turma, eu deixo o QR Code aqui na tela, escaneie esse QR Code com o seu celular, ele vai te levar direto para o grupo de WhatsApp da turma. Você entra lá, permanece lá, o grupo vai ficar ativo porque eu mando as informações, todas as informações pertinentes lá, ok? Então no dia 15 também o link para assistir a aula, ele vai ser enviado lá no grupo, né? No grupo da turma. Então entra e não sai, porque se sair não vai ter mais nada, né? Muito bem. Então antes de eu começar esse vídeo, eu também deixo aqui uma outra informação importante, sempre deixo essa informação porque muitas pessoas querem, precisam e não sabem onde encontrar. Tem aí bandeiras do Vêneto para adquirir no site do Lengua Mare, tá? Site aqui brasileiro, aqui do Brasil, portanto assim a gente consegue, você consegue adquirir isso de um modo um pouco mais rápido. O site é o www.lenguamare.com, não precisa digitar porque ele está escrito aqui na descrição do vídeo, só clica e vai lá, acessa serviços, tem lá a loja no site, você vai encontrar também as bandeiras do Vêneto e eu vou começar a disponibilizar outras coisas também lá. Se você tiver interesse, não deixa de dar uma visitinha. Bom, eu separei aqui, como eu falei para vocês, entre perguntas e comentários que foram feitos aqui no canal. Eu já convido, se você quiser, pode também vir aqui escrever, comenta, faça perguntas, deixa o seu comentário que eu pretendo sempre fazer alguns vídeos, gravar alguns vídeos comentando, né, sobre os comentários e também respondendo aí perguntas deixadas pelos inscritos. Então é muito importante, né, a gente fazer essa interação porque às vezes as pessoas têm dúvidas, mas elas não comentam as suas dúvidas ou se esquecem de fazer isso e seria interessante também a gente conseguir ter essa conversa um pouco mais próxima e não eu simplesmente vir aqui gravar vídeo de conteúdo e vocês continuarem com as dúvidas de vocês, tá bem? Então, o que eu separei aqui foi uma pergunta, a primeira, eu começo com ela, a pergunta é bem assim, ó. Você falou que a língua venética não tem nada de latim. Esse foi um outro vídeo que eu separei para responder perguntas. Então você falou que a língua venética não tem nada de latim. Seria possível fazer alguma comparação com outra língua de hoje em dia, né? Ou um ramo linguístico que o venético se aproxima? Muito bem. Vocês sabem que eu não sou a favor, enfim. Quando a gente fala, óbvio, de ciência, é muito difícil falar que não é a favor ou que é contra. Tudo bem. Mas quando a gente fala de algo que ainda tem muito a ser pesquisado e que foi, digamos, miseramente pesquisado até hoje em dia, como é o caso da língua venética, e muito se tem de política em torno disso, eu digo, universidades italianas, por mais que também sejam universidades que estejam no Vêneto, né? Mas são hoje em dia universidades bancadas por Roma, pelo dinheiro da Itália. Essas universidades todas da Itália tendem a pender, né, pro lado latino. Então,
praticamente não se tem um campo maior, um campo vasto que se possa sair dessa história do latino, do greco-romano, né? Romanos, gregos, o sul da Europa, infelizmente, ele geralmente pende muito para esse lado. Não que seja um problema, mas eu acredito que quando a gente só pende para um lado e a gente não tenta ficar no centro, a gente não tem a verdade, a gente só tem uma meia verdade, que é isso que acontece nesse caso aqui, ok? Então é como, digamos, os polos políticos, né? Os polos políticos são esses, quando pende só para um lado, a gente só tem uma meia verdade. Então a gente consegue enxergar tudo, né? Isso aqui os velhos gregos lá, né? Não querendo, bem, citando obviamente os gregos, mas os velhos filósofos, né, da Grécia já escreviam isso, que o caminho é o centro, não são as extremidades, é porque daí a gente consegue enxergar um lado ou outro. Eu acredito que falta um pouco disso. Então o que acontece? Quando a gente vai lá, quando a gente vai para o mundo acadêmico italiano, a gente vai encontrar só respaldo do mundo latino. E eu acredito que quando a gente fala sobre algo tão antigo, que vem antes do latim, que vem antes dos romanos, né? A gente não consegue ter essa abordagem aqui. Muito se tentou fazer em nível de história da língua venética, em aproximar o venético com o latim, né? Todos esses autores italianos tentaram fazer isso, né? Aproximar o venético do latim, e na minha visão e na visão de muitos autores, saiu uma patota, né? Porque se excluiu, principalmente se excluiu o ambiente onde essas escrituras, onde essas escritas foram feitas, né? Essas inscrições foram feitas em venético, se excluiu esse ambiente. Por exemplo, uma inscrição feita numa pedra que era utilizada para dividir fronteiras. Então, obviamente, nós temos um contexto militar, um contexto de conflito. E as inscrições, muitas dessas inscrições apanhadas desses locais, que eram locais de conflitos, locais militares, se tentou fazer uma tradução artificial aproximando o venético com o latim, com palavras, com sonoridades que talvez a gente poderia encontrar alguma coisa na língua, né, no latim, e se deu um contexto totalmente fora daquele onde o texto foi encontrado, que era, por exemplo, citando o ambiente militar, muitas vezes fizeram, aproximando uma língua, querendo escutar o latim dentro do venético, fizeram uma tradução romântica, ou como se fosse uma declaração, alguma coisa. Então não tem nada a ver, né? É realmente uma coisa forçada, que na minha opinião e na opinião de outros autores, eu destaco um autor que defende a teoria de que o venético ele seja muito mais uma língua antes do indo-europeu, né? Uma língua urálica. E aí a gente pode discutir sobre isso. Eu não estou falando que é uma língua urálica, eu estou dizendo que esse autor ele defende que possivelmente seria. Não tem como a gente dizer que mas que possivelmente seria. Ele também faz graves acusações. Andreas Pabo, se não me engano, tá? Andreas Pabo, ele faz essas considerações que os autores italianos simplesmente quiseram decifrar a língua pela língua e não observaram onde essa língua foi escrita, né? Então, obviamente, se a língua foi escrita, por exemplo, numa lápide, às vezes a gente encontra, que nem daqui alguns milênios as pessoas encontraram uma lápide, né, a lápide de um cemitério, escrito lá em português, aqui jaz fulano de tal, e o português já deixou de existir há sei lá quantos séculos, e na língua que se tem lá daqui a tantos séculos, a pessoa dizer que aquilo é uma receita de bolo, né? Então, só porque ela aproximou o português da língua que existe lá depois não sei o que no futuro, né? Porque essa palavra tem uma sonoridade um pouco parecida com essa aqui, com a língua que a gente fala hoje. Então, a partir disso, a gente pode, né, achar que isso é uma receita de bolo. Sinceramente, isso aqui não tem fundamento nenhum. Então isso muito aconteceu no território latino, no território italiano principalmente, que para mim não tem sentido. É uma descrença total. E sim, eu sei que outros autores tentaram fazer o mesmo,
com o venético, mas ao contrário, então aproximando o venético do germânico, isso se tem, eu estou falando de pesquisas científicas, eu estou falando de artigos, né, acadêmicos, artigos científicos que tentaram fazer isso, eu não estou falando de pessoas que, enfim, têm as suas opiniões próprias, né? Então, artigos que tentaram fazer isso, mas a gente tem que entender que são tentativas, né? São tentativas de coisa de uma língua que tem muito a ser descoberta ainda e a gente não conhece por inteiro. E também autores eslavos, enfim, tentaram fazer a mesma coisa. Andreas Pabo é um desses autores e a mesma chance que os autores latinos, né, os autores italianos, têm de estarem errados e estão, na minha concepção, porque não faz sentido, esses outros autores também têm. 50%, né? 50-50. Todos esses autores têm chances de todos estarem errados. Os germânicos, eu acho um pouco difícil, mas enfim, dos germânicos estarem certos e todos os outros estarem errados, dos eslavos estarem certos e todos os outros estarem errados, e talvez dos italianos estarem certos e todos os outros estarem errados, ou todos estarem errados, né? Existe essa possibilidade também, né? Enfim, a gente tem teses, são teses para todos os lados e a gente tenta pegar aquela que nos faz mais sentido. A tese que me faz mais sentido é a tese do autor de origem eslava, que ele aproxima, então aqui, né, tentando responder um pouco, seria possível fazer alguma comparação? Bom, o venético não tem nada a ver com o latim porque ele vem antes do latim, né? No tempo em que os vênetos antigos chegam à Península Itálica e eles negociam com os etruscos, com os gregos e tudo mais, não existiam os romanos, né? Não existia romano. Romano, bem, não é uma etnia, né? O romano, a gente sabe que a constituição do DNA romano é uma junção de vários povos aí da Península Itálica. Mas enfim, não existia Império Romano, não existia nem o latim. O latim não era falado naquele período ali. Então o que a gente pode responder? Seria possível fazer uma comparação com outra língua hoje existente, né, no dia de hoje, e juntar ali com o ramo linguístico, né, que o venético se aproximaria? Essa é a pergunta fundamental. Então, segundo Pabo, seria possível fazer uma comparação entre o estoniano, principalmente, entre o estoniano e o finlandês. E realmente ele faz comparações. E aí, por que, Fernando, tu acha que lá o pessoal da Itália que fez a comparação com o latim está errado e ele está um pouco mais certo? Simplesmente por esse motivo pragmático que ele também me abriu os olhos. Porque foi ele que criticou, né, no seu trabalho de quase 1000 páginas, ele é que criticou essa falta de contundência dos autores italianos de observar a língua pela língua isolada, né, só tirar a língua e observar ela e não observar o contexto. Ele observou a língua e o contexto, o que me faz mais sentido. Ele observou o contexto também e aí então ele recai ali com o estoniano e com o finlandês. E realmente muita coisa faz muito sentido e muitas palavras do venético utilizadas naquela época parecem serem palavras próximas do estoniano e do finlandês e com sentidos em contextos muito próximos, né? Porque ele analisa, novamente, ele analisa não só língua pela língua, ele analisa o contexto também, onde essas inscrições venéticas foram feitas. E a partir disso, ele tenta arranjar um significado, e o significado que ele arranja para cada palavra descoberta, para algumas palavras ali que ele fez a análise do venético, ele constata que tem significados iguais ou próximos de palavras que são iguais ou próximas no estoniano e no finlandês. Até indico vocês, se vocês têm um bom conhecimento de inglês, tiverem paciência, trabalho de quase 1000 páginas, que como eu comentei é The Venetic Language, tá? A língua venética. Esse está disponível na internet, The Venetic Language PDF, The Venetic Language, o PDF, né? Vai lá e baixa e lê, né? Só precisa paciência porque é um trabalho extremamente técnico, né? Então, tá aí a minha resposta para essa pergunta. Bom, mais uma vez eu relembro, deixo o QR Code aqui na tela, escaneia, entra lá no grupo da turma, no WhatsApp do dia 15,
né? A história geral do Vêneto, a gente vai começar desde a Antiguidade, passando a Idade Média até a nossa imigração, e a gente aborda esse contexto também. Um pouco desse contexto vai ser abordado. Entra lá na turma. Vamos lá para a próxima que eu separei para vocês. Esse aqui, os outros dois são comentários, ok? São comentários bem pertinentes. Então percebo muito, aqui o comentário, né? Percebo muito entre os descendentes de europeus no Brasil um certo desprezo por suas próprias tradições e origens, muito incentivado pelo discurso modernista. É triste ver isso. Bom, eu concordo que existem sim pessoas assim, eu conheço pessoas assim, e às vezes elas buscam seus motivos, né? É óbvio que o humano, sempre que quer enxergar coisas ruins em alguma coisa, sempre vai enxergar, né? Quando quiser enxergar sempre coisas boas numa coisa, sempre vai enxergar. É aquela velha história que então a gente se reporta também aos filósofos, né? Eu acho que o caminho está no centro, não está nos extremos aí. Então, quando a gente se coloca no centro, a gente consegue enxergar. Não, opa, aqui não é assim, né? Enfim, toda essa coisa, ou a gente tem que amar, ou a gente tem que odiar. Mas eu acredito que existe sim um discurso, né? Sempre esse discurso tenha sido talvez mais enfatizado aí a partir de um certo momento, principalmente no Brasil, não só no Brasil, acho que no mundo inteiro, né? Esse discurso de ódio à cultura europeia, enfim, né? As tradições europeias, e cabe às pessoas analisarem também, né? Isso. Será que isso é válido para mim? Né? Eu, particularmente, isso não me vale nada, né? Porque eu gosto da minha cultura, eu gosto da minha tradição, eu gosto da língua que os meus pais falavam, que é a língua vêneta. Na verdade, eu me aprofundei nisso porque justamente com esse sentimento que eu precisava manter isso, para passar isso para outras gerações, e não só pelo intuito de ensinar, porque ensinar foi algo que veio até mais tarde. Primeiro quis aprender por mim, para eu ter isso para passar, enfim, para pessoas próximas de mim, para a família e assim por diante, né? E aí depois é que veio toda essa, talvez, não seria bom ensinar isso também para outras pessoas. Mas eu acho que primeiro a gente tem que fazer por nós, né? Tem que fazer por nós. E muito mais do que ver de ser reativo, né? Porque estão querendo me dizer. Não, acho que isso tem que ser por nós também, né? A gente tem que ter isso bem claro para nós, e o restante que é pautado por ideias, por discussões às vezes inócuas, né? Que não vão levar a lugar nenhum. Às vezes isso não tem sustentabilidade, né? Enquanto quando a gente se pauta por coisas que são realmente, que preenchem, né? Que preenchem realmente o que a gente é e aquilo que nos valoriza, isso sim vai nos levar a algum lugar. Então eu sempre sugiro você se aproximar aí das suas origens, da sua cultura, e talvez esquecer um pouco esses discursos que vêm e vão e não dão em nada, porque às vezes existe um interesse político, né, por trás, que capitaliza isso, que incentiva essas coisas, justamente para fazer com que as pessoas, para que se crie uma massa, né, de eleitores que são afeitos, né, a isso. Enfim, é um discurso amplo, mas eu acredito que talvez a gente tenha chegado ao que eu queria dizer, né? É importante a gente manter, né? Porque quando a gente mantém as nossas origens e as nossas tradições, não é só uma arma política nem nada disso. Saindo do campo político é um respeito, né? É um respeito às nossas origens, aos nossos pais, aos nossos avós, bisavós, aos nossos ancestrais. Eu acho que a gente deve esse respeito, porque senão não estaríamos aqui. Simplesmente isso, né? Se a gente ficasse guiando por pautas políticas, por pessoas que a gente nem conhece, que muitas vezes, se conhecesse de perto, talvez não apoiaria. Eu acho que o segredo é esse, né? É ver realmente o que interessa. No final das contas, o que interessa é a coisa mais básica, né? A coisa mais simples, é o que está mais perto de nós. Bom, vamos lá para a terceira, né? O terceiro comentário que eu separei aqui, ó. A pessoa diz: na Europa, no norte da Itália, nem brasileiros, nem turistas, nem ítalo-descendentes são queridos e respeitados. E aí o nosso amigo aí deixou um vídeo e tal lá. Ok, tudo bem.
a gente tem, de repente, algumas opiniões também quanto a isso, e tudo é muito relativo. Eu sou a prova viva de que esse comentário tem, digamos, ele tem outras facetas, aí a gente tem que precisa desmistificar isso. Que turista e que ítalo brasileiro não é respeitado? Né? A gente precisa saber que tipo de turista e que ítalo brasileiro não é respeitado no norte da Itália. Porque eu fui 2 vezes para lá, eu morei lá e sempre, assim, sim, já me coloquei em situação de morador, de ítalo brasileiro lá, morando lá, e também na situação de turista. Eu fui respeitado nas 2 vezes. Nunca ninguém e eu tenho vários alunos aí que, inclusive, um último comentário de um aluno, que ele tem bastante contato com pessoas do Vêneto que pedem para ele, eu não sei se tu é Vêneto tentando se disfarçar de brasileiro, brasileiro tentando se disfarçar de Vêneto, né? Enfim, uma brincadeira que eles fizeram com ele, né? Enfim, porque as pessoas realmente não enxergam de fato, não nos enxergam de fato como brasileiros. Às vezes eles nos enxergam como vênetos, pessoas que nasceram lá. Tanto que quando eu estava lá, as pessoas falavam: olha, se tu não me falasse que tu veio do Brasil, eu não saberia, né, definir se era outra coisa. Eu acharia que tu fosse vêneto, eu não saberia definir exatamente assim o sotaque de onde veio, provavelmente Vicenza, sempre falavam, mas poderia jurar de pés juntos assim que brasileiro não era. Então é uma questão muito delicada, né? Porque às vezes a gente tem um turista que também não respeita, o turista que eu vivo numa cidade turística aqui no Brasil e eu vejo isso, né? Muitas vezes o turista ele não respeita também, e claro, muitas vezes também a pessoa do local ela também não está nem aí para o turista, né? Muitas vezes é isso, eu percebo aqui as pessoas, sei lá, o turista, acabou. Entendeu? Então é uma coisa meio, sei lá, eu acho que é meio complicada. Eu nunca vi uma pessoa desrespeitando um turista, eu acho que não teria nem motivo de fazer isso. Talvez lá também não se tenha um motivo, porque muitos lugares vivem, né, por conta do turismo, por exemplo, Veneza, né? Agora, se tem os dois lados, tem o turista que sim é respeitado porque ele respeita e às vezes ele desrespeita e não é respeitado. Agora, eu acho que sim, eu estou muito bem mais preparado para falar sobre o ítalo descendente, né? Porque eu tive bastante essa realidade lá e eu nunca fui desrespeitado, e as pessoas sempre cultivei vários amigos que eu cultivo até hoje em dia, né? E pessoas que querem, que sempre me dizem: ah, mas quando é que tu vai vir morar aqui, né? Então eu não posso concordar com esse, infelizmente eu não posso concordar com esse comentário, porque nunca foi minha realidade. Talvez tenha sido a realidade de outras pessoas, a gente precisa ver o que aconteceu, o que a pessoa fez lá, porque existe também isso. A pessoa chega lá e ela quer ser respeitada pela arrogância dela, porque ela chega lá né, já no tamanquinho, né, querendo ter direitos e todos os direitos possíveis. Talvez seja isso, mas não é assim. A gente precisa chegar com os pés no chão e saber entender, tentar entender que esse não é o lugar que a gente nasceu. A gente precisa se aprofundar na cultura, que por mais que a gente tenha muito em comum, existe uma cultura lá que é um pouco diferente, porque eles nasceram num ambiente não brasileiro, tá? A gente foi influenciado por esse ambiente brasileiro, e existem coisas sim que são diferentes lá, e que às vezes cabe um pouco de sensibilidade da pessoa de entender isso. Eu não estou falando só do norte da Itália, em qualquer lugar. A pessoa que vai morar em qualquer outro país, às vezes falta a sensibilidade de falar um pouco menos e escutar mais, e aí depois absorver um pouco isso e dizer: não, aqui funciona assim. Funciona assim e é assim. Se eu quero morar aqui, eu preciso também respeitar, né? A mesma coisa, nós, por exemplo, como brasileiros, quando vem um turista de fora e se ele desrespeita, se ele quer impor a sua posição, poxa, ninguém aguenta, ninguém vai respeitar esse cara.
né? Ele já vem com uma certa arrogância, pô, é meu país que está fazendo aqui, né? Se tu não gosta do meu país, então caia fora. Mais ou menos essa é a tendência em qualquer lugar do mundo, tá? E não é questão, eu sei que pode existir, realmente existe, mas às vezes não é questão só de xenofobia, mas também é questão de desrespeito, de forçar a barra. Então, eu acho que cada caso é um caso, eu não posso dizer com 100% de certeza que o comentário, seu comentário não está correto. Não, ele está correto talvez sim, em algumas ocasiões, e aí a gente precisa isolar e saber o que aconteceu com esses turistas, se o turista também não teve a parte dele, se esse ítalo brasileiro também não fez a parte dele para ser desrespeitado, mas eu só posso falar por mim e pelas pessoas que eu conheço que tiveram esse contato, que nunca tiveram esse problema. Agora, é certo que eu sempre relato nos vídeos, e vídeos aí desde o começo, que, por exemplo, no Vêneto, se não sabe falar vêneto, obviamente também não vai conseguir muito apreço e não vai conseguir muito... Não é respeito, não é a questão de respeito, mas não vai conseguir muita amizade. E eu tenho isso, pessoas que foram para lá agora também, pessoas que foram recentemente para lá, que se mudaram ainda esse ano, converso com algumas pessoas aí, pessoas do Brasil, né, que foram para lá, uma pessoa inclusive, uma amiga minha dizendo, olha, eu vou ter que me mudar do Vêneto, né? E ela é descendente de Vêneto, mas eu vou ter que me mudar no Vêneto no primeiro momento, eu vou ter que ir para Milão, que é maior, que então é uma coisa mais heterogênea, né? Tem gente do mundo inteiro ali, né? Uma grande capital, e então as pessoas todas se obrigam a falar italiano, né? Todo mundo, porque tem muito estrangeiro, inclusive os estrangeiros falam italiano, então ali tem que ser uma coisa, uma língua só. Enquanto essa mesma pessoa me diz, olha, eu vou ter que sair do Vêneto porque aqui o pessoal usa muito Vêneto, né? Usa muito Vêneto, assim, no dia a dia e tal, e eu não sei. Então, e agora, assim, para mim fica muito complicado, ela disse, fazer as coisas, tem muita coisa para fazer, acabei de mudar, tenho muita coisa para fazer, eu não consigo estudar a língua, então, quando eu me ajeitar melhor, eu vou estudar. É isso, né? As pessoas não querem acreditar, mas, pessoal, no final, se vocês forem morar lá, é isso aí. Então, é muito importante, e eu acho que isso é importante, eu acho que isso é um ponto positivo. É um ponto positivo você manter sim a sua língua de origem, porque eu, quando estava lá, eu me recusava em falar italiano. Por mais que eu nunca tenha, assim, ido atrás, mas eu saberia, eu sei me virar em italiano, não sou um grande falante de italiano, mas eu saberia. Mas lá eu me recuso a falar italiano, eu não vou falar italiano lá. Lá nunca, nem aqui, enfim, né? Sempre que possível, é uma questão de recuperação de uma língua que está sendo extinta, e esse é um ponto totalmente favorável e positivo. Olha, se quiser ficar aqui, se quiser, enfim, ter o respaldo, se quiser fazer um contato mais profundo com a camada social, precisa saber falar a língua das pessoas, né? Basicamente isso. Então isso eu sou totalmente a favor, eu não acho que seja um ponto contra. Precisa sim saber falar a nossa língua, que é a língua vêneta. Esse é um respeito com a nossa cultura, com o nosso lugar. Simplesmente isso. Tá, pessoal? Então, seriam isso aí, uma pergunta, 2 comentários interessantíssimos que eu queria também dar a minha visão sobre isso, e eu espero que vocês tenham gostado. Já aproveito, acredito que vão ter aí outros comentários aqui, né, embaixo desse vídeo, outras perguntas. Deixe seus comentários, e aí, assim que possível, quando o comentário e a pergunta é muito interessante, eu dou um tempo, eu não respondo lá no comentário, mas sim eu dou um tempo para trazer ele num vídeo, porque eu acredito que é uma coisa que mereça mais destaque, e também respeitando aí vocês que fizeram a pergunta e que fizeram esses belos comentários. Ok? Então, para finalizar, eu deixo mais 2 vídeos aqui na tela, um é recomendação minha, outra é recomendação do próprio YouTube. Vai lá, assiste, porque eles são complementos a tudo isso que a gente falou até agora. E vi ringrazio, Namucci, Strucon, tchau, tchau.